Uma pessoa com sobrepeso é um alarme para a obesidade, pois o sobrepeso é o mesmo que estar acima do peso. Uma pessoa que briga para estar no peso correto, no peso ideal. Aquela pessoa que tem uma briguinha com a balança, que está com apenas alguns centímetros a mais em sua barriga. O sobrepeso é uma pré-obesidade. A obesidade é uma doença e existem alguns graus de obesidade, né? Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com o índice que essa pessoa está de massa corpórea. E o sobrepeso significa assim, você já está fora do seu peso, você está caminhando, você está em pré-obesidade. Então essa é a diferença básica entre sobrepeso e obesidade. A obesidade, por sua vez, é algo mais grave, é uma condição crônica que se caracteriza por um excesso de gordura acumulada no corpo. A obesidade é diagnosticada por uma medida de parâmetro populacional chamada de Índice de Massa Corporal, o IMC. O Índice de Massa Corporal é uma fórmula utilizada para medir a obesidade adotada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Vamos calcular o seu IMC? Então, para a gente saber se a gente está numa condição de obesidade ou não, nós vamos calcular o índice de massa corpórea. Nós pegamos o peso e dividimos pela altura ao quadrado. Se o resultado disso for até 25, isso mostra que nós estamos dentro do nosso peso ideal. De 25 a 30, estamos naquela fase de pré-obesidade, né, de sobrepeso. E acima de 30, então, já a obesidade caracterizada então como uma doença. A tabela de IMC para as mulheres abaixo do peso, abaixo de 19. O normal é de 19 a 23,9. A obesidade leve é de 24 a 28,9. A obesidade moderada é de 29 a 38,9. A obesidade grave ou mórbida é acima de 39. Já para os homens, o IMC abaixo do peso é a de 20, o normal de 20 a 24,9. A obesidade moderada de 39 a 39,9. E a obesidade grave ou mórbida é acima de 40. A obesidade leva a algumas outras doenças, como diabetes, doenças cardíacas e pressão arterial. O diabetes tipo 2, na sua maior parte, ele é consequência da obesidade. Então, o que acontece, e a nossa preocupação maior, é a obesidade abdominal. Porque essa obesidade abdominal vai levar a uma resistência à insulina, que a insulina é um hormônio que vai atuar retirando essa glicose do nosso sangue, e fazendo todo então um processo de utilização dessa glicose pelas nossas células. Se nós temos uma redução desse hormônio, consequentemente nós temos um aumento dessa glicose no sangue, levando ao diabetes. Então a obesidade, ela leva ao organismo a não deixar com que essa insulina funcione adequadamente. Entendeu? Então, resultando aí o diabetes. Então, o diabetes é uma doença que vem, o diabetes tipo 2, resultante da obesidade. A hipertensão também é uma doença onde o coração ele precisa fazer um esforço muito maior para bombear todo esse sangue para todo o nosso corpo, já que o corpo encontra-se no estado de obesidade. Então, você tem um aumento dessa pressão. Então, são doenças que vêm em virtude da obesidade. E você sabe a diferença entre produtos Diet Light? Os produtos Diet não possuem um ou mais ingredientes, como o sal e o açúcar, ou seja, a ausência de 100% de alguns ingredientes em sua composição. São indicadas para a pessoa que precisa ter a restrição de um alimento, não necessariamente o diabético, porque o açúcar é um dos alimentos que ele está restringido ali, certo? Então, aí vai depender do alimento que não contém aquele produto. Já os produtos light têm uma redução mínima de 25% na quantidade de um ou mais ingredientes. Os produtos diet são mais indicados para as pessoas com problema de colesterol e diabetes. Já o light são para as pessoas que querem perder peso. Um alimento light é aquele alimento onde na sua formulação reduziu-se 25% daquele nutriente, que pode ser tanto o açúcar, quanto a gordura, quanto a proteína. Certo? Então, o que a gente tem que prestar muita atenção no rótulo do alimento. Se a gente quer um produto light, mas que ele não tem açúcar, nós precisamos ver se ele não tem adição de açúcar. Então, não é porque ele é light que ele não vai ter açúcar.
Tá? Então, isso sempre a gente olha o rótulo. Então, light significa que ele é mais leve, então teve uma redução. E o diet é porque ele teve a ausência de alguma substância. A obesidade é um problema de saúde pública e, para mudar isso, não existe uma pílula mágica, mas há tratamentos eficazes que ajudam a melhorar essa condição. O tratamento adequado é aquele que é feito a longo prazo com a combinação de dieta equilibrada, maior atividade física e mudança de estilo de vida. Nós precisamos proporcionar para nós mesmos mudanças de hábitos, buscar informação, buscar o conhecimento, para que a gente consiga reverter essa situação. Para uma pessoa que está em sobrepeso, é muito mais fácil ela reverter isso do que uma pessoa que já está em obesidade, grau 2, grau 3. Então, se você está em sobrepeso, procure orientação, procure um local que você consiga, tenha acesso a essas informações, procure um nutricionista, para que você possa mudar alguns hábitos na sua vida, de uma reeducação alimentar mesmo, o início da atividade física, para que você reverta esse quadro. Porque uma vez que a doença está instalada, é muito mais difícil você reverter. E se ela está numa fase de evolução, é mais fácil você segurar e reverter todo esse quadro. E para isso é mudança de hábito, não existe outra forma. Então vamos buscar ajuda para que a gente consiga realmente ter hábitos mais saudáveis e com isso a gente segurar essa estatística que é alarmante, né? A gente não pode ter uma população de metade da população, 50%, já em sobrepeso. Então vamos evitar isso, mudando